Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente bem maior que a dor, um oceano sem medo nenhum, mar que sobe, que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando do amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, mar que sobe, que sobe. Adore! Rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Este rio é o Senhor, Ele está neste lugar, amém? Aí dentro da sua casa, creia! Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Aleluia, Senhor Jesus, nós temos vida em Ti, Senhor. Aleluia. Cadeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Tu és santo, Senhor Jesus. Nós já sentimos o teu rio fluir neste lugar, Deus. Tu és santo, Senhor. Temos vida no rio. Nós 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 temos vida no rio. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir de nós. Nós temos vida no rio. 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 Tu és santo, Senhor Jesus. Em Ti nós encontramos vida, Deus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor, em nossos corações. Dentro de nós, Senhor, faça morada, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para Te entregar o nosso melhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Então receba-nos, Senhor, nesta manhã. Aleluia, Jesus. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse,
Santo, recebe-nos, Senhor. Nós já sentimos a Tua presença aqui, Deus. Nós entronizamos, Senhor, a Tua presença neste lugar, Senhor, em nossas vidas. O Senhor é bem-vindo aqui, Deus. Nós cremos, Senhor, que a atmosfera dos nossos lares, este lugar já mudou, Deus. Fique aqui, Senhor Jesus, dentro de nós. Esteja aqui, Espírito Santo, sobre nós, Senhor, nesta manhã. Tu és santo, Senhor Jesus. A atmosfera já mudou. Nós cremos, Deus. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Nós cremos, Deus. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Nos envolve, Senhor. Nos envolve, Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito, Senhor, está aqui. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, Senhor, nós cremos. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão.
sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor, te desejamos, Senhor. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aplauda aí o nome do Senhor onde você está na sua casa. Tu és santo, Senhor, tu és digno. Nós te exaltamos, Deus, aleluias. Aleluia, se é para Ele, aplauda com alegria, aplauda bem forte esse aplauso ao Cordeiro Santo de Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Ele é o Senhor absoluto da minha vida, da sua vida. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua fidelidade está sobre nós. E nesta manhã especial, nesta manhã gloriosa, nesta manhã que Tu nos concede a oportunidade de Te adorar, de Te glorificar, de bendizer o Teu nome, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Teu Espírito flua sobre as nossas vidas, o Teu Espírito descende sobre nós, a Tua presença real sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo, Tu que consola os corações, como a Tua palavra diz, ó Deus, Ele geme por toda a criação e intercede por nós. Venha e faça uma grande obra em nossas vidas. Venha e console os corações. Venha e interceda e leva diante do Pai, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos pedidos, as nossas inquietações. Te adoramos, Deus, porque a Tua palavra é fiel, porque a Tua palavra nos dá o direito e nos dá a liberdade de adorar o Teu nome. Te adoramos, Te glorificamos e Te bendizemos. Aleluias. Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos a Harvest Field Church, HFC Sampa. Que prazer, que alegria poder ter você nesta manhã especial, nesta manhã de vitória, nesta manhã onde Deus se manifesta de uma maneira especial, e Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida na manhã desse dia maravilhoso. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta Oséias. Oséias. Quase não lemos o profeta Oséias. Oséias, capítulo de número 6. Versículo de número 3 ao versículo de número 6. Eu quero falar a você que está conosco nesta manhã, que está conosco nesta hora, nesse dia, nessa oportunidade, e dizer que Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida na manhã deste dia, neste dia especial. Diz assim a palavra, Oséias 6, 3 a 6. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã,
como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, e eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Uau! Eu estava vendo aqui as nossas meninas ministrando, cantando, adorando a Deus, e vieram ao meu coração algumas coisas, algumas palavras, nesse tempo em que nós estamos vivendo. De verdade, eu quero confessar algo que eu não acreditava que iríamos viver momentos como esse que estamos vivendo. Estamos aqui fazendo esse trabalho de uma forma diferenciada. Estamos hoje, em pleno mês de março do ano 2021, transmitindo um culto, porque não podemos fazê-lo presencial. Uau! Não saberíamos ou não sabíamos que isso poderia acontecer. E eu quero falar para vocês nesta manhã sobre sacrifício ou interesse. Sacrifício ou interesse? Talvez a minha pergunta para você hoje, como uma introdução, seria essa: que tamanho é o nosso sacrifício para as coisas de Deus? Eu não sei se você prestou atenção na leitura, se você entendeu o que o profeta está profetizando na sua voz, palavra de Deus para a nação de Efraim, para a nação de Judá, para a nação de Israel. E se transmitimos ou trazemos isso para os nossos dias de hoje, talvez a pergunta de Deus seria para mim e para você: que posso fazer com você, Carlos, José, Joaquim, João? O que Deus pode fazer por você, Marcelo, Marcos, Paulo e tantos outros? Qual a pergunta que Deus faria para mim, para você, para a sua casa, para a sua família nos dias de hoje? E ele diz que o amor de Efraim e o amor de Judá é como uma neblina pela manhã. E ele diz que como o primeiro orvalho que logo evapora, assim é o amor de vocês para comigo. Por isso, falar sobre sacrifício ou interesse, sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou interesse por causa da religiosidade, porque eu nasci num berço evangélico, ou porque eu sou católico, ou porque eu professo uma fé que os meus pais professavam ou professam, a minha geração passada. A pergunta é: eu entrego um culto de louvor e adoração através do meu sacrifício racional, ou é um interesse por manter a minha história, a história dos meus antepassados, o posicionamento por um interesse? Vamos ver isso nesta hora. E por isso a pergunta: que tamanho é o nosso sacrifício para com as coisas de Deus?
para com o servir a Deus. Somos conscientes do sacrifício que Jesus fez por nós. Você é consciente do valor do sacrifício que Jesus fez para que eu e você pudéssemos ter esta liberdade de hoje adorar a Deus de verdade? Porque a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, qual o valor desse sacrifício? Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, o versículo 1, diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando falamos de sacrifício, não falamos uma vez por semana, não falamos uma vez por mês e tampouco uma vez por ano. Quando falamos de sacrifício, queridos, eu me refiro a sacrificar um tempo agradável a Deus de verdade. E a minha pergunta para você talvez seja essa: qual é o tempo que você tem sacrificado para Deus? Qual é o sacrifício verdadeiro que você tem dado e oferecido a Deus de verdade? Sacrifício. Escute, nós não somos justificados com base na fé, mas com base no sacrifício perfeito e eficaz de Cristo Jesus sobre nós. A fé é para mover-me nas coisas impossíveis. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A fé é para isso. A fé é para me impulsionar no momento da minha angústia, quando eu olho para um lado e olho para outro e não encontro respostas. A fé me impulsiona a seguir crendo que Deus não me deixou, que Deus está comigo. E eu preciso entender que no meio das minhas lutas, dos meus problemas e das minhas dificuldades, o sacrifício precisa estar. Então eu vou não por interesse, mas eu vou por sacrifício. E hoje eu vim sacrificar o meu tempo, sacrificar o meu corpo físico como um culto racional. E quando eu cultuo racionalmente a Deus, eu abro os meus lábios para louvar e glorificar o nome do Senhor. Nós vimos as meninas, o grupo de louvor adorando a Deus, os músicos adorando a Deus, as meninas cantando e adorando ao Senhor, profetizando palavras, profetas cantadas de Deus para a sua vida, para a minha vida. O sacrifício de entregar o seu corpo, o seu tempo, de uma forma racional. Eu sei aonde eu estou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a quem eu estou cantando e adorando. O meu sacrifício racional, ninguém vai roubar esse tempo do meu sacrifício. Eu vim para adorar, eu vim para glorificar, eu vim para exaltar o nome que é sobre todos os nomes. Então o meu sacrifício a Deus nesta hora, neste dia é: eu adoro o Senhor, porque Ele é Senhor absoluto da minha vida. A vida é feita de escolhas, queridos, e eu preciso entender isso. A fé é crer que o sacrifício de Jesus foi absoluto e suficiente para Deus me aceitar como seu filho justificado. Sacrifício é oferecer-se em obediência a Deus. A minha pergunta que eu faço hoje a você que está me vendo, a você que está me ouvindo: seu sacrifício precisa ser em obediência. Não pode ser religioso, não pode ser por interesse. Eu vou hoje porque hoje Deus tem uma bênção para mim. Não é assim, não funciona assim. Eu vou hoje porque hoje é domingo. Eu vou hoje porque hoje é dia de culto. Eu vou hoje porque hoje é o dia de cultuar. Eu vou hoje porque, eu vou hoje porque, e porque não. O meu sacrifício, ele é em obediência, uma entrega verdadeira, aleluia, não mede sacrifícios.
ou não mede sacrifício. Eu estou aqui porque há prazer na minha alma de adorar ao Senhor. Eu estou aqui porque há prazer no meu espírito em louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu entendo isso. Eu disse que a vida é feita por escolhas e decisões. Se fizermos escolhas erradas, tomamos a direção errada e sofreremos as consequências. E muitas vezes estamos entrando por caminhos errados. E muitas vezes estamos tomando decisões erradas. Porque não paramos para entender o propósito do que é escolher em Deus de verdade. Eu poderia aqui citar vários exemplos de escolhas. Eu poderia aqui citar vários exemplos de decisões. Mas eu preciso entender que as minhas escolhas, quando são feitas em Deus, por Deus, na vontade de Deus, o sacrifício será por obediência e não por interesse. Eu não posso adorar a Deus pela religião. Eu não posso adorar a Deus porque meus pais adoram a Deus. Eu não posso seguir no caminho porque meus pais estão no caminho. É pessoal, querido. É entre você e Deus, entre eu e Deus. Aí não entra pai, aí não entra mãe, aí não entra irmãos, aí não entra ninguém. Porque é pessoal, porque é entre você e Deus. É o que Deus quer fazer na sua, na minha, na nossa vida. Não é uma questão porque meus pais são, eu sou. Não é uma questão porque eles fizeram, eu faço. Não é uma questão porque eles estavam, eu estou. Não. Adorar a Deus é uma questão pessoal. Sacrifício é uma questão pessoal. Deixa eu dizer algo para você, amém? Se fizermos uma semeadura errada no campo errado, faremos também uma colheita errada. Eu não estou na igreja porque a igreja me proporciona uma bênção tal. Não, queridos. A igreja não é isso. A igreja é a noiva, a igreja é o ajuntamento, a igreja é a resposta de um sacrifício que foi feito. A igreja é o fruto do sacrifício de Jesus Cristo. Eu preciso entender quando Jesus está ensinando aos seus discípulos. E ele toma o exemplo das aves, dos lírios. E ele chega a dizer, olha, nem mesmo Salomão com toda a sua riqueza e tudo o que ele tinha, sua sabedoria, pôde vestir-se como o lírio do campo. Nem mesmo com toda a sua riqueza, com todo o seu conhecimento, ele não conseguia entender como que as aves que não plantam, que não semeiam, contudo o Senhor as alimenta diariamente. E Jesus segue dizendo, mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Então eu não estou aqui na religião, eu não faço parte da Harvest, ou eu não faço parte da igreja, porque a igreja vai beneficiar algo para mim. Se você pensa assim, você está errado. A igreja nada mais é do que uma confirmação do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para você e vejo você glorificando a Deus, eu vejo em você não uma igreja, mas eu vejo uma partícula, aleluia, da noiva de Cristo, de alguém que teve um encontro pessoal com o Senhor, de alguém que entendeu o propósito da salvação, de alguém que entendeu o propósito do sacrifício, não por interesse. Eu não venho para a igreja porque simplesmente na igreja é um sinônimo do que se prega aí fora. Bênçãos está na igreja, que todas as bênçãos você vai alcançar. Não, eu venho na igreja porque eu entendo que quando eu me reúno com você, com a sua família, e quando nós nos reunimos, somos um complemento e resultado do sacrifício de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Nós viemos para a igreja primeiramente para sacrificar, para entregar o nosso tempo, para entregar o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Nós estamos na igreja
igreja de 4 paredes, porque entendemos que este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, aonde habita a presença real do Espírito Santo de Deus. As meninas cantaram: Espírito, Espírito, é esse Espírito que está em mim, é esse Espírito que está em você, que nos faz como homens, carne que somos, esquecermos um pouco das nossas lutas, das nossas provas, e não trazer o interesse, mas desfazermos de todos os interesses pessoais, para estarmos rendidos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escute, ó Efraim, escute, ó Judá, escute, ó casa que está me escutando. Eu e você não podemos ser uma neblina que vai evaporar e que vai sumir. A minha adoração, a sua adoração precisa permanecer todo o tempo. Não somos interessados em nada senão glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que fomos chamados. Para isso que fomos chamados. A lei da semeadura e da colheita é universal. Colhemos o que semeamos e colhemos mais do que plantamos. É uma verdade. É uma pura verdade. A colheita sempre é maior. Por quê? Porque quando você entende esse processo, os resultados virão, porque você entende que você não está aqui por um interesse. Você está aqui por aquilo que você representa de verdade na presença do Deus Todo-Soberano. Destacaremos alguns princípios para a nossa reflexão. A semeadura exige esforço e sacrifício. O salmista diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Ah, queridos, é muito legal, né, a gente fazer esse texto uma semelhança de missões. Ah, olha aí, quem sai andando e chorando. É legal, culto de missões, trabalho de missões. Trazemos uma referência que mexe no meu, no seu, no nosso emocional. Poxa, andando e chorando. Mas o que eu tiro desse texto, andando e chorando? Parece-me que esse texto diz que o que sai semeando, sai andando, e andando muito, e chorando muito. Por quê? Porque a minha interpretação é de uma visão que a minha mente constrói em cima do versículo. E quando eu vejo isso, quem sai andando e chorando enquanto semeia, imagine comigo, faça comigo um teste. Você numa terra, arando uma terra, andando, dando passos nessa terra com um instrumento na sua mão, abrindo a terra. E depois que você abriu a terra, porque significa isso, andar, abrir, preparação da terra, você depois volta, faz a volta e começa voltando, semeando as sementes que está ou que estão ao seu dispor, e você começa a semear a semente. Imagine comigo que você planta 2 ou 3 sementes de milho, por exemplo, em um lugar onde você preparou. E eu vou entender por que a colheita é maior do que plantamos. E eu vou entender por que eu andei duramente preparando a terra e o suor desceu. Isso acontece conosco, que estamos ministrando algumas vezes aqui, que o suor começa a descer e cai no olho e arde, porque o nosso suor é salgado. E esse processo de arder o olho faz com que a gente comece a lacrimejar, essa é a palavra, não? A soltar lágrimas, porque o sal tem um efeito que causa algo que te leva a mão a coçar, a tentar impedir que esse mal prossiga.
Imagine a pessoa preparando a terra, andando na terra. O sacrifício. E poucos são os que veem, poucos são os que te acompanham, poucos são os que estão olhando para você, porque na hora de preparar, ninguém quer preparar, ninguém quer andar com você, ninguém quer chorar o seu choro, ninguém quer andar os seus passos, ninguém quer viver o que você está vivendo, porque o primeiro momento é sacrifício. Mas o meu sacrifício me leva, aleluia, ao entendimento. Haverá, aleluia, uma colheita extraordinária pelo sacrifício que eu estou fazendo. Ninguém quis carregar a cruz de Jesus, ninguém quis andar com ele no caminho, todos o deixaram, o acompanhavam de longe. O sacrifício foi dolorido, o sacrifício foi algo tremendo, que não somente verteu lágrimas, mas saiu água, porque já não havia mais sangue. Ninguém quer pagar esse preço, porque esse sacrifício não pode ser feito por interesse. Quando estamos preparando a terra, quando estamos andando sobre a terra, quando estamos pagando preço sobre a terra, nós não estamos ao mesmo tempo dizendo: ó terra, eu estou te preparando, porque tu vai me dar uma grande colheita, porque tu vai me dar uma grande resposta, porque eu vou receber algo extraordinário. Não, não. Quando você está preparando a terra, o seu pensamento é que ela fique preparada, que ela fique trabalhada, que ela possa ser trabalhada o melhor possível, porque quando eu estiver voltando com as sementes e semeando, para que nasça algo que dê fruto, e fruto em abundância. Quando nós chegamos na presença do Senhor Deus, nós não chegamos cobrando, nós não chegamos pedindo, nós não chegamos impondo condições. Quando nós chegamos diante da presença do Senhor, nós chegamos na condição de adorar, de se prostrar, de reconhecer que Ele é Senhor. Nós estamos preparando a terra, nós estamos preparando a terra. Logo virá o semeador que vai espalhar a semente, logo virá a palavra. Agora é o momento da sembra, agora é o momento de semear, agora é o momento de você receber, agora é o momento de você entender, porque a colheita virá depois do tempo determinado por Deus. Então eu não posso olhar as coisas somente por interesse de lucro, eu preciso olhar tudo ao meu redor por interesse de sacrifício. Tem que partir de mim, tem que sair de mim. Este é o momento de sacrifício, é nesta hora, é neste tempo, são esses dias que nós estamos vivendo, que realmente a sua, minha, nossa fé está sendo provada, para ver se realmente nós somos crentes interessados somente na bênção, ou somos crentes que sacrificamos o Deus da bênção, o Deus dono das bênçãos, o Deus dono da colheita, o Deus dono dos frutos, o Deus dono da resposta. Este é o momento de sacrificar, este é o momento de adorar, de glorificar, de exaltar, não querendo mudar as fórmulas, mas entender o propósito de Deus. Depois que você chorar, depois que o suor escorrer sobre você, depois que você espalhar as sementes, você vai voltar, e num tempo curto você verá, aleluia, os frutos, mas você vai sair para recolher os frutos, e quando você recolher os frutos, você voltará com júbilo. Sabe o que significa isso? Você voltará com alegria, dizendo: valeu a pena. Foi o que Jesus fez. Deus, vai valer a pena. Eu vim para morrer, mas depois que eu morrer eu vou ressuscitar, com a chave da morte na minha mão. Já o diabo não terá mais poder sobre a morte, o inferno não terá mais poder sobre a morte, porque eu ressuscito com a chave e a autoridade sobre a morte nas minhas mãos. A terra é difícil, o preparar é difícil, o plantar é difícil,
O tempo é difícil de espera, mas quando começar a aparecer os frutos, que você sair para recolher os frutos, você voltará com júbilo, trazendo nas suas mãos seus feixes, trazendo nas suas mãos a resposta da vitória. A tua casa conhecerá do Senhor, os teus filhos conhecerão do Senhor, a tua família conhecerá do Senhor, os feixes serão apresentados, porque houve um privilégio de sacrifício, de buscar e adorar ao Senhor. Muitas vezes devemos molhar o solo duro com as nossas próprias lágrimas. Semear não é coisa fácil, exige preparo, esforço e sacrifício. E a pergunta é: você está disposto a sacrificar? Você está disposto a sacrificar o tempo? Quanto tempo eu, Carlos, estou dando para Deus nesse tempo de dificuldade? Qual o tempo que a minha mente se ocupa das coisas de Deus? Ah, queridos, o que nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é um tempo em que Deus está chamando o seu povo para um juízo diante dele. Às vezes, nessa semeadura, nós encontramos toda sorte de resistência. Na parábola do semeador, a semente foi atacada pelos seres espirituais, racionais e irracionais. Isso me chama a atenção. Por quê? Porque no seu trabalho, na hora que você estiver trabalhando, na hora do seu sacrifício, você terá que enfrentar inimigos que estão diante de você. Na parábola do semeador, ele fala sobre isso. Nós teremos que enfrentar o diabo, nós teremos que enfrentar os homens, nós teremos que enfrentar as aves, os espinhos, as pedras que conspiram contra a semente. Porque o objetivo do diabo, o objetivo do nosso inimigo é destruir a semente. Porque se ele destruir a semente, não haverá nascimento. Se não houver nascimento, não haverá frutos. Se não houver frutos, não haverá colheita. É por isso que você é perseguido. É por isso que nós somos perseguidos. É por isso que no nosso caminho o diabo se levantará fortemente. No nosso caminho nós vamos encontrar homens que vão se levantar contra nós. Nós vamos encontrar os espinhos das coisas que não esperamos, chamados circunstâncias. As circunstâncias virão, você querendo ou não querendo, esperando ou não esperando, elas virão porque elas são os espinhos da nossa vida. As pedras, chamadas de muralhas, de dificuldades, de barreiras, que virão para impedir que nós sigamos num caminho reto. E eu preciso entender isso. E eu não posso fazer dessa situação uma situação de interesse. Olhe para mim, escute bem o que eu vou lhe dizer a você nesta hora. Nessa circunstância, não é porque você é menosprezado. Nessas circunstâncias, não é porque Deus te deixou. Nessas circunstâncias, não é porque Deus deixou de olhar para você. Não, é nessas circunstâncias que você precisa ser um verdadeiro adorador. Homem e mulher que sacrificam o seu tempo, que sacrificam os seus desejos, as suas vontades, para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz que Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse tempo de dificuldade, essa morte, isso que eu estou vendo. Mas o amor superabundou todas as circunstâncias, todo o cálice amargo, e Jesus tomou e enfrentou e venceu. Por isso ele é chamado, aleluia, o vencedor, o primogênito da morte, aquele que venceu e que nos dá poder para que possamos vencer também. A minha fé não pode ser baseada em interesses, a minha fé está baseada em sacrifícios. É mais ou menos desta maneira: eu tenho, eu glorifico; eu não tenho, eu glorifico; eu recebi, eu glorifico; eu não recebi, eu glorifico; não chegou, eu continuo crendo que vai
porque a minha fé não está baseada em circunstância, no sentido de promessa de quem quer que seja. A minha salvação, o meu desejo, o meu sacrifício está em olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. O diabo rouba, os homens pisam, as aves arrebatam, os espinhos picam e as pedras ferem a semente. Tudo isso nós encontramos na nossa caminhada. E é por isso que a semeadura muitas vezes arranca lágrimas dos nossos olhos. Mas o semeador não desiste por causa do sacrifício da semeadura. Talvez nesse tempo que nós estamos vivendo, a circunstância tem tirado as suas lágrimas. Esses dias, perdi um outro amigo, que o Senhor o recolheu para esse vírus que estamos vivendo. Que tristeza ouvir a família, que tristeza saber que era um homem que viveria pelo menos 25 anos mais. Mas o vírus veio, a doença veio, e o Senhor o permitiu, e o Senhor o levou à sua gloriosa presença. Aí vai a minha pergunta: como questionamos a Deus numa situação como essa? Há pessoas que estão dizendo, eu ouvi isso esta semana, de pessoas que não têm o conhecimento, como talvez você tenha, e as pessoas dizerem assim: acabou a minha vida, acabou, terminou, porque o meu pai foi embora, porque a minha mãe foi embora, porque o meu esposo foi embora, porque a minha esposa foi embora, porque alguém que eu amava muito foi embora, a minha vida acabou. Não, minha vida não vai acabar porque os nossos entes queridos partem para a eternidade. A minha vida e a sua vida não vai acabar porque talvez a promessa não se cumpriu no tempo em que você esperava. A minha vida não vai terminar porque a minha vida não está baseada na circunstância humana, de homens, de visão, daquilo que eu vejo, daquilo que eu penso. Por isso que eu não posso entender que o meu sacrifício tem que ser baseado em cima de um interesse daquilo que eu quero receber de Deus. As pessoas estão enganadas e estão sendo enganadas diante de uma promessa não feita por Deus. Deixa eu voltar um pouco aqui para dizer para você o que diz o versículo aqui. Ele diz que posso fazer por vocês. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Porque havia mais interesse do que sacrifício. A minha pergunta para você, com muito amor: como é que você está adorando a Deus? Como que você é um adorador diante do Senhor? A sua adoração, ela está ligada a algo que você quer receber? Ou a sua adoração está ligada à gratidão de Deus na sua vida de verdade? Por isso, sacrifício é diferente de interesse. Sacrifício precisa ser, na minha mente e na sua mente, algo que traga resultado sobrenatural, não daquilo que eu estou pensando ou que você esteja pensando. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que a semeadura determinada à colheita. Nós colhemos o que semeamos. A colheita é da mesma natureza da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia amizade, colhe afeto. Quem semeia amor, colhe simpatia. Quem semeia bondade, colhe misericórdia. Quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Mas quem semeia na carne, colhe corrupção. Semear. Então, aonde está a minha visão? Entre sacrifício
e interesse. Há pessoas, por exemplo, que dizimam a Deus crendo que a sua forma de obediência a dizimar é que Deus vai trazer milhares e milhares e milhares porque você dizimou. Está errado, querido. Já diz a palavra, dízimo não é meu, é dele. Então eu não negocio o que não é meu. Eu não posso vender, eu não posso entregar, eu não posso administrar aquilo que não é meu. Então eu estou semeando errado. Me ensinaram errado, me disseram, pastor, que se eu for um fiel dizimista, as bênçãos do Senhor vai superabundar na minha vida e que nada vai fazer falta para mim. Não, querido, essa concepção sua não é correta. O dízimo não é uma questão de interesse, não pode ser uma questão de interesse. Uma oferta não pode ser uma questão de interesse. É diferente de quando eu faço pacto com Deus, porque eu posso fazer pacto com Deus, daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Então eu vou olhar e vou dizer, isso aqui não é meu, eu não posso tocar porque isso aqui pertence a Deus, foi Ele quem me deu. Se Ele não tivesse me dado, eu não teria o que eu tenho, então eu não posso tocar nisso, eu não posso administrar isso. Agora, quando eu faço pactos com Deus, quando eu faço um pacto, amém, do primeiro, do que eu plantei, do que eu colhi, do que eu recebi, eu faço um pacto com Deus por fora daquilo que não é meu, mas por fora eu digo, isso eu faço como pacto diante de ti, sem interesse. Sabe por que eu estou fazendo um pacto com Deus? Porque eu entendo que esse pacto me levará a entender o propósito de Deus, do que é fazer com sacrifício e não com interesse. Permita-me dizer isso a você, eu já participei de pacto com Deus, aonde me custou um sacrifício pessoal das minhas finanças com Deus, mas com sabedoria, não por emoção, nem emocionalismo, mas na certeza que este pacto traria um resultado. Eu preparei a terra, eu paguei o preço grande, eu plantei, e quando eu plantei, eu disse, eu faço esse pacto com Deus, não por interesse, mas por sacrifício. Eu quero sacrificar algo meu, eu quero sacrificar algo que vai ter um resultado na minha família amanhã. Então eu não fiz por interesse, eu vou dar porque o Senhor vai me dar 3 vezes mais. Eu vou dar porque vai vir 100 vezes mais. A palavra diz, mas não nesse intuito de dar, porque Deus não faz barganha com ninguém. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, quando você for dar, dê como sacrifício, não por interesse. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu sou dizimista na casa do Senhor, não porque eu sou pastor. Eu sou dizimista na casa do Senhor porque eu entendi que o que é de Deus não pode ser tocado. Só que tem uma coisa, eu não barganho com Deus. Eu não coloco Deus entre a cruz e a espada. Eu não pressiono Deus, porque Ele sabe do meu sacrifício. Porém tem uma coisa, eu posso sacrificar uma oferta a Deus. E nessa oferta eu posso dizer, Senhor, essa oferta é para ti, porque a tua palavra diz, é melhor dar do que receber. Quando eles entenderam o que Deus disse lá no princípio para o profeta Oséias, ele disse, olha, vocês é como uma neblina que vem, mas que logo vai embora. Deus está dizendo, vocês não sabem o que é ter a minha presença no meio de vocês. Vocês não sabem o que é ter a minha presença em suas finanças, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios. É como uma neblina que amanhece e que logo o sol vem e vai embora. Deus estava dizendo, eu não quero essas ofertas de interesse. Eu não quero essas adorações de interesse. Eu não quero o que vocês estão fazendo.
Porque o que vocês estão fazendo é da boca para fora, mas eu quero do coração. Primeiro, me honrem com o que vocês sabem, com o que vocês têm que me honrar. Depois que vocês entenderem que o que eu estou dando para vocês, eu também participo, eu também tenho parte. Quando vocês entenderem isso, as ofertas de vocês serão contadas e vistas de uma maneira completamente diferente. Quero terminar. Precisamos ser criteriosos na escolha das nossas sementes. Que tipo de semente nós vamos semear em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja? Que tipo de semeadura nós teremos em nossos relacionamentos, em nosso trabalho? Como será a nossa semeadura em nossa vida espiritual com Deus? Deixa eu dizer algo para você, antes de orar por você. Deus está olhando para você e para a tua casa. Deus está olhando para você e para a tua história. Ele não te deixou. Ele não te ignorou. Ele não deu as costas para você. Ele não deixou de ouvir. É mais, você não precisa nem falar, Ele já sabe o que é que você precisa. Mas a minha pergunta, eu volto como eu fiz a primeira pergunta: que tamanho é o nosso sacrifício para as coisas de Deus? Não entregue o seu dízimo, não entregue a sua oferta por interesse. Não entregue o seu louvor por interesse. O grupo cantou aqui, os músicos tocaram. E a palavra para o grupo e a palavra para os músicos é: não entregue o seu tempo de louvor por interesse. Quem recompensa é Deus. Quem dá a resposta é Deus. Não faça uma oração por fazer. Não tome um tempo para Deus por religiosidade. Não. Nós não precisamos rezar 20 Ave Maria e 10 Pai Nossos e tantas outras coisas mais. Nós não precisamos fazer propósito de 40 dias de jejum e de oração só para dizer que eu oro e que eu jejuo. Não, porque isso é religiosidade e Deus não está aí. Mas eu posso propor no meu coração que o meu sacrifício não é por interesse, mas o meu sacrifício é por gratidão. E quando eu entender isso, qualquer semente que eu e você plantarmos na terra, porque a terra é boa, vai nascer e dará resultado. Eu disse a você e dei um exemplo do que sai plantando, que planta 2 ou 3 caroços de milho, e que num pé de milho pode haver até 4 espigas de milho, e que numa espiga de milho pode ter não sei quantos caroços de milho. Com Deus é assim. Você planta 2 e Deus te dá milhares. Sabe por quê? Porque quando você estava plantando milho, você não disse assim: eu estou plantando 3 caroços de milhos, mas vai nascer, Kleber, 5 espigas em cada pé que vai nascer aqui. Ele não fez isso. Mas ele entendeu que quando ele plantou, ele botou amor. Ele não botou interesse. Ele botou todo o sacrifício dele. E o sacrifício trouxe resposta de Deus na sua vida. Deixa eu fechar esta palavra dizendo para você o seguinte: não tome um tempo de religiosidade. Não faça as coisas por compromisso religioso, mas faça as coisas por você sentir prazer de adorar a Deus. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico e te exalto por esta palavra de vitória que tu nos tem concedido. Não queremos ser vistos como Efraim e como Judá, não. Nós queremos ser vistos como homens e mulheres que te adoram de verdade, sem o interesse de qualquer coisa. Porque eu creio em milagres, Deus. Eu creio que ainda que a minha mesa não tenha o pão, mas eu estar diante da tua presença, dando de graça por nada que eu tenho, algo sobrenatural acontece na minha vida. Ah, Deus,
Eu já vivi isso. E a minha mente recorda aquele dia em que eu saí da minha casa pela manhã. E a minha esposa disse: não há nada hoje. A única coisa que tem é um danoninho pequenininho e algumas salsichas para o Rafael comer. Mas nós não temos arroz, nós não temos feijão, nós não temos carne, nós não temos frango. Meu amor, acabou tudo, ela me disse. E eu fui para a tua casa, porque ali havia um grupo de pessoas que estavam me esperando para receber uma palavra de aconselhamento. E como foi difícil aconselhar as pessoas e dizer para as pessoas que tu és um Deus que supre a nossa necessidade. Quando eu saio da minha casa e ouço a minha esposa dizer: não tem nada mais, acabou-se tudo. E aí entrar a fé e entrar o sacrifício não por interesse, e não deixar que o emocional falasse mais alto no meu coração, mas crer, trazer de volta ao meu raciocínio, ao meu entendimento, do dia em que nós saímos do Brasil, que tu disseste: e eu serei contigo e abrirei portas, como Deus. E naquela noite, passado todo o dia, ao final do culto, da ministração da tua palavra, alguém se aproximar diante de mim e trazer uma cesta com alguns ovos, com um pedaço de queijo, com pães, e eu ver a tua misericórdia, e eu ver o teu cuidado para conosco, em dizer: o teu sacrifício gerou resposta na tua vida e na vida da tua família. E a minha mente traz a memória e revela ao meu coração, ao chegarmos em casa, orarmos a ti e agradecer por aqueles pães, agradecer por aqueles ovos, agradecer por aquele queijo. A minha esposa quebrar alguns ovos daquele e fazermos um omelete delicioso. Foi o melhor omelete que eu comi na minha vida, de ovos misturado com queijo, num pão. Chorarmos, as lágrimas caírem, mas sermos gratos a um Deus que cumpre as promessas nas nossas vidas. Aleluia. Por isso eu te digo, na autoridade que Deus tem me dado, que Deus não se esqueceu de você, que Deus não se esqueceu da sua família, que Deus não se esqueceu das suas promessas, que Deus está acompanhando todos os passos e a vitória chegará, porque Ele tem o controle da tua vida. E por isso eu oro que a tua adoração não pode ser por interesse, que o teu chamado, que o teu ministério, que o que você faz não pode ser por interesse, mas tem que ser por sacrifício, porque quando sacrificamos, abrimos o coração e o entendimento de Deus a nosso favor. Pai, em nome de Jesus, entra nesta casa, entra nesta vida, entra no coração dessas pessoas e glorifica o teu nome sobre essas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Aplauda o Senhor com alegria e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Depois de ouvirmos esta palavra abençoada de Deus para as nossas vidas, eu quero te convidar para eu e você ofertarmos a Deus nesta oportunidade aquela oferta de sacrifício, não oferta de interesse, aquela oferta em que você vai dizer: uau, isso dói, mas eu entendi que a palavra tem que ser assim. E não tem coisa melhor de
de ofertar quando você tem, e você tem em abundância. Porque na escassez o sacrifício será maior. Eu quero orar pela sua oferta, eu quero orar pelo seu dízimo, pela sua contribuição. Aí embaixo está aparecendo na sua tela as formas como você pode contribuir para a obra de Deus, através do Pix, através das condições que aí lhe dá. Não fique de fora. Honre a Deus com a sua fazenda, honre a Deus com o seu salário, honre a Deus com o seu patrimônio, e Deus virá e te abençoará, como diz a palavra, ainda mais com todas as bênçãos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar por essas vidas, queremos orar, ó Deus, por cada um dos teus filhos, que neste momento estarão contribuindo com alegria diante da tua presença. Nós entregamos a nossa oferta, nós entregamos o nosso dízimo, nós confiamos nesta palavra que recebemos, e a minha oferta não será por interesse, o meu dízimo não será entregue por interesse, mas a minha oferta, o meu dízimo, eu o transfiro, eu o transformo em sacrifício diante de ti. Nós oramos para que o alimento não falte na casa dos teus filhos e a tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus. Oferte com alegria, contribui com alegria para a obra do nosso Senhor Jesus. Ele é fiel e verdadeiro para te dar a vitória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Que bom ouvir essa palavra que nos colocou para cima. Eu quero te convidar na quarta-feira, são os nossos anúncios. Quarta-feira nós iniciaremos uma série de pelo menos 2 quartas-feiras, dia 24 de março e dia 31 de março. A música que o Espírito cantou. Quero te convidar para esse momento de reflexão. Serão 2 quartas-feiras, coloca na tua agenda também que no próximo culto nós estaremos aqui no domingo às 10 horas da manhã junto com vocês. Os cultos estão sendo gravados e você pode acessar em quaisquer horários que você desejar. Continuamos com a campanha Comida do Bem, adote uma família. Fecharam tudo, mas não fecharam o nosso coração de levar essa cesta, esse alimento para as pessoas que estão precisando. E você sabe, tem muitas pessoas precisando. Então, o projeto Comida do Bem com a campanha Adote uma Família, ela continua para o mês de abril. Será no dia 10 de abril. Até lá, nós não sabemos o que pode acontecer, mas nós estamos nos preparando para entregar estas cestas a estas famílias. Tenha um grande domingo, tenha um grande almoço na presença do Senhor. Nós louvamos e agradecemos o carinho da tua presença, louvamos e agradecemos você que está conosco e te pedimos, fica com a gente, compartilhe a nossa página, entra na nossa página, compartilhe o link e tenha uma palavra abençoada para as pessoas. Compartilhe essa palavra de hoje, leve a HFC ao coração de muitas pessoas. Deus te abençoe. Nós queremos orar. Pai, nós te damos graças, obrigado por esse domingo de adoração, obrigado, Senhor, por esta palavra que nos colocou para cima, meu Deus. Agora fica conosco, abençoe nossas famílias, abençoe o nosso almoço, abençoe o nosso domingo. Nós te damos graças porque o Senhor continua conosco. A graça de Jesus e o amor de Deus e a consolação do seu Santo Espírito sejam com todos. Abraça a sua família e tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Nós temos vida no Rio.